Olá, meu nome é Caio Felipe, sou advogado do setor criminal do escritório Queiroz Andrade e esse é o nosso bate-papo legal. No vídeo de hoje abordaremos um pouco sobre a atuação policial em possíveis casos do artigo 268 e sua relação em eventual crime de abuso de autoridade, previsto na Lei 13.869 de 2019. Na última semana, esse assunto surgiu com força e o debate ficou em evidência. Sem entrar em questões políticas, com foco apenas no aspecto jurídico. E aí, pode o policial militar cometer crime de abuso de autoridade nesse caso? Primeiramente, devemos saber que, segundo o entendimento do STF na DPF 672, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o governo do estado possui competência constitucional para regulamentar medidas de saúde pública que visam combater o Covid-19. Com isso, o governo do estado emitiu decreto que, entre outras providências, não apenas recomenda, mas determina algumas restrições, como, por exemplo, a proibição da frequência nas praias cariocas. O artigo 268 prevê justamente o descumprimento de determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Trata-se de uma norma penal em branco, ou seja, que necessita de uma complementação advinda de outra norma. Mais precisamente, o crime do artigo 268 é uma norma penal em branco heterogênea, ou seja, essa complementação não necessariamente virá de outra lei federal, como é o caso do Código Penal, mas sim de qualquer outra regulamentação de medida sanitária, como, por exemplo, o decreto falado. Assim, preenche-se a lacuna do requisito jurídico para a criminalização da conduta de infração de medida sanitária do artigo 268 e, com isso, a tipicidade está perfeitamente formada. Temos em vigor um tipo penal. Se é crime, o policial militar que se deparar com qualquer cidadão descumprindo o decreto estadual, como, por exemplo, um banhista na areia da praia, possui dever funcional de agir. Mas pode ocorrer a prisão em flagrante desse cidadão? O crime em comento possui pena de 1 mês a 1 ano, estando assim abarcado pela Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Em seu artigo 69, parágrafo único, é vedada a possibilidade de prisão em flagrante. Vamos ao dispositivo legal. Artigo 69, parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Devemos realizar uma melhor interpretação desse artigo. Quando o texto legal diz que não é possível prisão em flagrante, ele se refere ao segundo momento da prisão. Toda prisão possui 2 momentos. O primeiro momento, que é a prisão-captura, ou seja, a detenção física da pessoa. E, no segundo momento, a condução até a delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante e realização do registro de ocorrência. Por ser um crime de menor potencial ofensivo, não cabe a prisão em flagrante nesse segundo momento. Ficam dispensados os demais trâmites, sendo confeccionado apenas o termo circunstanciado e a pessoa é posta imediatamente em liberdade. Contudo, isso não impede a atuação inicial, não invalida essa atuação do policial militar na rua, que detectou alguém cometendo um crime e atuou no rigor da lei. Ainda assim, muito se fala em possível crime de abuso de autoridade nesses casos. Acompanhe comigo o que diz a nova Lei de Abuso de Autoridade em seu artigo 9º. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Observe que, bem no final do dispositivo, a lei diz que a medida de privação de liberdade deve estar em desconformidade com as hipóteses legais. Havendo estado de flagrância, não há o que se falar sobre o cerceamento do direito de ir e vir. Enquanto durar a pandemia do Covid-19 e o decreto estadual estiver em vigor ou sobrevier nova regulamentação, existe o crime do artigo 268. Logo, se há crime, o policial militar deverá agir, por se encontrar dentro dos parâmetros legais. Pois bem, ainda nesse tema, foram impetrados habeas corpus nesse sentido, visando obter um salvo-conduto para pessoas não infectadas pelo vírus, mesmo que nesse período de pandemia. Para abordar apenas um deles, impetrado por um deputado aqui do estado do Rio de Janeiro, o STJ denegou a ordem no HC 572-269. Em outras palavras, a atuação policial deve continuar ocorrendo, conforme abordamos no vídeo. De certo, o que temos é: existe um crime tipificado em nosso Código Penal que precisa ser reprimido. E existe o decreto que regulamenta esse crime, constitucionalmente válido. Logo, é dever do policial, percebendo qualquer transgressão a essa norma penal, agir. Além disso, justamente por estar atuando em respeito à lei,
estaria o policial militar abarcado pela excludente ilicitude do estrito cumprimento de dever legal. No mais, é livre qualquer discordância e críticas a uma lei, porém jamais se deve descumpri-la ou incitar que outros deixem de cumpri-la também. Para isso, há medidas legais cabíveis. Contra a decisão e lei, se recorre, não se descumpre. Esse foi o nosso bate-papo legal de hoje. Continue acompanhando o escritório através de nossas redes sociais. E o mais importante, fique em casa.